Olá, estava ajeitando os slides aqui. Primeiramente, gostaria de dizer que estou muito feliz em fazer parte da monitoria novamente e agora para a gente desenvolver revisões sobre o direito processual do trabalho, uma matéria muito importante para a gente aplicar os conhecimentos do direito material aprendidos nos semestres anteriores e fundamental também para garantir preciosas questões da nossa prova da OAB. Então, vamos começar com a primeira matéria de hoje, é a principiologia, né? Para começar do princípio, vamos pelos princípios e pela organização da justiça do trabalho. E vamos discorrer a respeito de algumas questões práticas sobre esse tema. Então, dando sequência, primeiramente, me apresentar, eu sou o Thiago Nadur, sou aluno do 4º ano de Direito, eu já sou formado em Publicidade e Propaganda, neste semestre estou como monitor de Direito Processual do Trabalho, tenho experiência em escritórios de advocacia como estagiário, na Câmara Municipal de Guará, na Justiça Federal daqui de Guará também, e atuo hoje em dia em parcerias com escritórios tratando de direito tributário, direito do consumidor, direito do trabalho especialmente. Então, os objetivos de hoje, da aula de hoje, da nossa revisão de hoje: compreender os princípios do processo do trabalho, estudar a organização da justiça do trabalho, do TST, TRTs e varas, analisar o papel dos juízes do trabalho e discutir regras especiais práticas como os princípios da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e o princípio do jus postulandi, que é um princípio especialíssimo do direito do trabalho, uma característica que envolve outro princípio, que é o da celeridade. E, especialmente aqui, preparar para a OAB e concursos. Por falar nisso, eu tenho aqui um gráfico, inclusive, para que nós possamos, antes de tudo, falando em OAB, para a gente ver o que é mais cobrado pela GV nas últimas provas. Eu trouxe aqui porque eu acho muito importante. Eu que vou fazer OAB no final do ano, eu me guio muito para estudar por cada matéria, sabendo o que é mais cobrado, ainda mais quando for fazer revisões, né? Que você tem um tempo mais curto e de forma geral, para saber como dedicar os seus estudos e como distribuir a sua energia na hora de estudar e que questões mais você tem que resolver, né, na hora de se preparar. Bom, temos aqui os recursos, assim como execução trabalhista, que nós vamos ver mais para frente, a professora Zeima vai tratar mais para frente, nós vamos ajudar a revisar, sentença, o procedimento sumaríssimo, competência, e temos aqui princípios do processo do trabalho, com 7%, ou seja, sempre cai uma questão ou outra explícita, mas como se princípios, nós vamos sempre ter os princípios como solução-chave para resolver uma questão, como, por exemplo, quando a gente tiver em dúvida a respeito de uma assertiva ou de outra, o que vai fazer diferença é saber sobre um princípio. Por exemplo, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Às vezes a questão não se trata disso como o ponto principal, mas vai te ajudar também a marcar o X no lugar certo. E é por isso que os princípios são de suma importância para o nosso estudo, né? É assim, temos também prescrição e decadência, e lá, em último, não menos importante, com 5%, jus postulandi e audiência trabalhista, que envolve todos os princípios, oralidade,
o jus postulante, oralidade, celeridade, e, enfim. Esse é o primeiro ponto a se tratar para a gente se preparar de forma estratégica para os desafios que vêm por aí nas nossas provas. Certo? Então, vamos agora à matéria mesmo, de fato. Vamos começar a entrar na matéria. A matéria, para começar pelos princípios, temos o princípio dispositivo e, em contraposição, o princípio inquisitivo. O dispositivo, ele também é conhecido como o princípio da inércia ou da demanda das aulas de processo civil. O que o dispositivo traz para a gente? Traz a necessidade de provocação, ou seja, o juiz, o magistrado, ele atua mediante provocação. Subsidiariamente, temos aqui aplicada a regra do artigo 2º do CPC, que trata justamente desse princípio da inércia ou dispositivo. Então, a regra é que o juiz não age de ofício, mas nós temos aqui a exceção que se trata justamente do princípio inquisitivo. O princípio inquisitivo, ele já autoriza, de acordo com a questão, se for uma questão de ordem pública, se for uma necessidade e também, principalmente, uma ordem legal, o juiz pode agir, sim, de ofício nessas hipóteses. Um exemplo, a execução prevista no artigo 878 da CLT, que teve alguns limites trazidos após a reforma trabalhista de 2017. Esse exemplo diz, de forma resumida, que o juiz pode instalar a execução de ofício quando se tratar de trabalhador que está na justiça através do jus postulante, ou seja, postulando por ele mesmo, sem advogado. Nesse caso, por exemplo, melhor dizendo, o juiz pode sim atuar de ofício, porque a gente vai ver que na Justiça do Trabalho se considera muito a hipossuficiência do trabalhador. Então, um princípio liga o outro sempre. Então, por conta dessa principiologia radicular do processo do trabalho, se tratando da possibilidade de sempre ser o lado mais fraco do trabalhador, nós temos que, em certos casos, o juiz poderá agir de ofício e, como nesse caso, até mesmo iniciar a fase de execução do processo sem provocação alguma, devido à hipossuficiência do autor da reclamação trabalhista. Então, é isso. O ponto-chave é equilíbrio entre a iniciativa das partes e os poderes do juiz, limitar o poder do juiz para que ele exerça a imparcialidade prevista ao magistrado pela nossa Constituição Federal. Pois bem, o segundo princípio, e um princípio que talvez, assim, em ordem, seja o mais cobrado em prova, inclusive na prova que eu fiz da professora, pedia-se para se citar um princípio de acordo com uma determinada situação que foi exposta no enunciado. E, dentre os princípios cabíveis, o mais interessante a se dissertar sobre, aquele que até mais se cabia naquela questão, era o princípio da proteção, que justamente trata do que a gente acabou de falar, da hipossuficiência do empregado, da fragilidade do empregado. Nesse caso, temos que todas as normas, elas trazem esse valor da proteção ao hipossuficiente, da proteção ao autor empregado da ação. E dele decorrem subprincípios importantes, que vocês também sabem,
como, por exemplo, o indúbio pró-operário. Na dúvida de uma interpretação, será escolhida aquela que favorece o trabalhador, aquela mais favorável ao trabalhador, assim como o princípio da norma mais favorável e da condição mais benéfica, quando nós vamos comparar, por exemplo, as convenções coletivas, né? Dentro dessas normas, nós iremos trabalhar num eventual choque, numa necessidade de ponderação, sempre, em via de regra, considerando o trabalhador como aquele que tem que ser favorecido pela interpretação que melhor lhe couber, devido à sua hipossuficiência e ao princípio, que seria um super princípio do trabalho, o princípio da proteção, porque dentro de algumas comparações e ponderações, a gente sempre vai ver que o empregado ele precisa dessa proteção do judiciário, porque as armas são desiguais, então, para que se tenha paridade de armas, temos aí o princípio regente da proteção. Agora, o princípio da conciliação, também um princípio muito especial da justiça do trabalho, porque quando a gente fala de justiça do trabalho, a conciliação é obrigatória em dois momentos. Na abertura da audiência, como previsto no artigo 846 da CLT, sempre bom, tudo que a gente cita aqui, muito bom ver a letra da lei, sempre muito bom, porque a questão pode trazer a própria letra da lei. E, em segundo lugar, o segundo momento obrigatório, após as razões finais no artigo 850 ou 850 da CLT. A gente tem que lembrar também que conciliação pode ser proposta a qualquer momento, porém, esses dois momentos são obrigatórios sob pena de nulidade processual. Obrigatórios e devem ser respeitados. Aí nós temos uma súmula, a 418 do TST, muito bom lê-la também, que ela diz que o juiz ele não é obrigado a homologar o acordo, justamente pelo princípio da proteção. Ele tem que avaliar o acordo e ver se ele realmente é benéfico ao trabalhador. Então, homologar o acordo é uma faculdade do juiz, não uma obrigação do juiz. E a novidade, inclusive, é a possibilidade do acordo extrajudicial após a reforma no 855B da CLT. Então, entendendo por essa súmula, o juiz ele não necessariamente precisa aceitar o acordo, ele fundamenta e diz o porquê de não aceitar, e geralmente vai ser por se guiar pelos princípios que a gente disse anteriormente, em proteção ao trabalhador. E agora, um princípio também muito característico do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, melhor dizendo, é o princípio da oralidade. Os atos processuais trabalhistas, em regra, são orais, como, por exemplo, a petição inicial, ela pode ser oral, de acordo com 840 CLT, artigo importantíssimo também que fala dos requisitos, a defesa oral em audiência, a contestação, a defesa do polo passivo, pode ser também manifestada oralmente, pelo artigo 847, a gente vê os requisitos também, o prazo para interposição, é muito importante. Mais para frente, na nossa matéria de direito processual do trabalho, serão tratados com o foco que merecem, mas aqui é muito bom a gente já saber o que vem por aí. E as razões finais, elas são orais no direito do trabalho, via de regra, pelo artigo 850 da CLT. O objetivo é
celeridade, informalidade e proximidade com o juiz. O que isso quer dizer? Principalmente a celeridade e a informalidade são outros princípios que regem o direito do trabalho e de forma muito, muito intensa. A celeridade, por que os atos são orais? Pela celeridade. Por que eles são orais? Por conta muitas vezes, se o nosso trabalhador ele estiver postulando por ele mesmo no ius postulandi, muitas vezes ele vai preferir falar do que escrever, do que fundamentar. Então, por isso nós temos sempre a instrumentalidade das formas e a celeridade como princípios que nos guiam no processo do trabalho. Instrumentalidade das formas, só para recapitular, é aquele princípio originário do processo civil que diz que não há forma rígida, salvo quando a lei especificar, para que o autor ou o réu eles possam atingir os seus direitos. Se tiver o efeito correto, se surtir efeito correto, a forma, se ela não estiver prescrita em lei, não vai gerar nulidade, não vai ser nenhum problema para aquele que postula. Outro princípio muito importante, esse cai bastante na OAB, inclusive, principalmente por conta da súmula que a gente vai ver ali no item 2. Bom, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Qual que é a essência desse princípio? É justamente a celeridade, porque caso ficássemos recorrendo a cada decisão interlocutória, o processo do trabalho que trata, no final, da execução de uma verba alimentar, de uma verba urgente a se receber, ele demoraria muito, não viria o seu fim tão cedo para que a gente atingisse o melhor fim para o trabalhador. Então, ele garante a celeridade e evita a protelação, principalmente por parte da empresa, do requerido. Então, nós temos aqui o que sempre mais cai, o que é mais importante, são as exceções. Então, nós temos a exceção do artigo 799, no parágrafo 2º desse artigo, diz que a decisão que reconhece incompetência absoluta para alguma das matérias, aí já pode ser, sim, recorrida por recurso ordinário, vai direto para o TRT. E a súmula 214 do TST, ela traz 3 hipóteses muito importantes e cobradas em prova, que são, a primeira, uma decisão interlocutória proferida pelo TRT que esteja em desacordo com o entendimento do TST. Por quê? Se essa decisão não é recorrida na hora, a discussão vai ser feita sem resultado nenhum, vai se gastar o tempo e vai ser o contrário da celeridade, porque vai atrasar o processo, porque se o TST já tem um entendimento que é contrário àquele, não há por que chegar até o TST com essa matéria, porque ele vai dizer, não é assim que eu entendo, e o processo vai ter que voltar de novo para a fase de onde parou. Então, portanto, para que a gente tenha sempre celeridade, essa súmula trouxe soluções como essa. A decisão, em segundo ponto aqui, decisão de tribunal da qual caiba recurso interno, ou seja, um recurso que não vai subir, um recurso como, por exemplo, um embargo de declaração, que é um que não sobe, é julgado pelo próprio órgão que proferiu a decisão, por exemplo, uma questão mais rápida de ser resolvida, não vai enfrentar
grandes dificuldades para se resolver, porque geralmente é omissão, obscuridade, contradição ou um simples erro material. E, por último, essa súmula traz que a decisão que reconhece incompetência territorial e determina a remessa dos autos para a vara do trabalho vinculada a outro TRT. É muito bom a gente lembrar que essa exceção é só quando for para uma vara do trabalho vinculada a um TRT diferente. Por exemplo, uma vara de São Paulo, mas a incompetência territorial reconheceu que a competência é da vara do Rio. São de TRTs diferentes, né? São Paulo, TRT 15, e do Rio, eu não me lembro muito bem, mas acredito que seja o TRT 1, salvo engano. Bem, então é muito bom a gente saber desses pontos, revisar esses pontos. E aqui nós temos um princípio que, antes mesmo de chegar nele, a gente falou bastante dele. É o princípio do ius postulandi. Ele está previsto no artigo 791 da CLT, e ele permite que as partes atuem sem advogado nas varas do trabalho e nos TRTs. E é sempre bom lembrar, porque isso cai muito em prova, que não se aplica ao TST. Quando estamos em recursos para o TST, o advogado ele é obrigatório. E esse princípio foi recepcionado pela Constituição de 88, e uma questão de OAB que já caiu era que afirmava que o recurso para o TST sem advogado ele não será conhecido, não é admissível. E agora fechamos os princípios principais e vamos para a organização da Justiça do Trabalho de forma muito pontual, para a gente enxergar a estrutura dessa face do direito, que é a Justiça do Trabalho. Bom, a estrutura geral, ela permeia o que está previsto no artigo 111 da CF. Nós temos o TST, que é o órgão de cúpula, ele possui 27 ministros, a nomeação é pelo presidente da República e uma sabatina do Senado para selecionar esses 27 ministros. Os TRTs têm, no mínimo, é bom a gente sempre lembrar, no mínimo, eles não têm apenas 7 juízes, é no mínimo 7 juízes, e nas varas do trabalho nós temos o juiz singular. Importante também a gente sempre lembrar que, se perguntarem, o juiz do trabalho, ele é um órgão da justiça? Sim, ele é um órgão, está previsto no artigo 92 da Constituição Federal, juízes do trabalho são órgãos da justiça, do sistema judiciário, ou melhor, do poder judiciário. E lembrar também que nem todos os estados possuem TRT, como, por exemplo, o Amapá, Roraima e Tocantins. Agora, olhando um órgão por vez, temos aqui o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, aquele que é responsável pelo recurso de revista, que nós veremos mais para frente. Composição, 27 ministros. Requisito de idade, 35 a 70 anos. A nomeação é feita pelo presidente da República e a aprovação é pelo Senado, por maioria absoluta, por meio de uma sabatina. Qual é a competência principal do TST? Uniformizar a interpretação da legislação trabalhista a fins de nos tranquilizar com a segurança jurídica. Agora, os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho. No mínimo,
7 desembargadores. Requisitos: idade mínima de 30 anos. Hoje nós temos 24 TRTs. Eles são eleitos pelo 5º Constitucional também, de onde se tem, além daqueles juízes do trabalho de carreira, que são promovidos por antiguidade ou por desempenho, nós temos o 5º Constitucional, que traz advogados com notável saber jurídico e também membros do Ministério Público do Trabalho. Em relação aos juízes do trabalho, a competência das varas do trabalho, os juízes do trabalho estão nas varas do trabalho. E um ponto muito importante aqui, e quando não há vara do trabalho, atua o juiz estadual, atua o juiz do Tribunal de Justiça daquele território. Isso está previsto no artigo 112 da Constituição Federal. E tem uma súmula muito importante para a gente combinar com esse artigo da Constituição, a súmula 10 do STJ, que prevê que a competência da Justiça do Trabalho é absoluta. Isso quer dizer que se não existia vara do trabalho, um juiz estadual está cuidando deste caso, deste processo no TJ, mas surge uma vara do trabalho naquela região, os processos são imediatamente deslocados na fase em que estiverem, são imediatamente deslocados para a vara do trabalho, porque a competência material da Justiça do Trabalho ela é absoluta. E os recursos, via de regra, eles vão para o Tribunal Regional do Trabalho e depois, se houver uma questão que preenche os requisitos para um eventual recurso de revista, ou seja, um habeas corpus, um mandado de segurança, nós teremos até o TST, que é o órgão de cúpula para decidir questões trabalhistas. Pontos de atenção nas provas, o que mais cai na OAB, principalmente, e em concursos que podemos fazer por aí? Os princípios que mais caem são da proteção, da conciliação, o da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e o ius postulante. Na OAB, a estrutura da Justiça do Trabalho ela é cobrada como conhecimento que nós temos que ter, mas não muito de forma explícita. Já os princípios, volta e meia, eles caem sim. A competência dos juízes do trabalho e do juiz federal, essa questão do deslocamento da competência para a justiça estadual, isso cai bastante, e se surge uma vara do trabalho, nós temos que lembrar que o processo ele é deslocado imediatamente, e os autos são remetidos imediatamente à Justiça do Trabalho, porque a competência material da Justiça do Trabalho é absoluta. O processo só estava lá porque a Constituição diz que se não houver Justiça do Trabalho ainda, vara da Justiça do Trabalho ainda naquela região, naquele território, a competência é deslocada para a estadual. Mas vindo a existir uma vara do trabalho, imediatamente os autos são remetidos, porque a competência é absoluta. Ponto de atenção também, quando a gente trata de direito do trabalho, a gente vai ver que a gente também tem que ter sempre em mente as súmulas, as orientações jurisprudenciais, as OJs, dentre outros entendimentos sedimentados de força vinculante. Nós temos aqui, relacionados à matéria de hoje, as súmulas 214 do TST, que nós lemos, 418 do TST, que nós também falamos, e a súmula 10 do STJ, que nós precisamos também ler, fazer as nossas anotações, para a gente sempre ter também o entendimento da jurisprudência, que ele costuma ser cobrado em provas da OAB também nesses casos. Então, a conclusão é que o processo do trabalho ele é regido principalmente pela simplicidade,
celeridade, a proteção do trabalhador, a proteção do hipossuficiente, a estrutura da Justiça do Trabalho garante jurisdição especializada para tratar daquele assunto. Conhecer os princípios e peculiaridades é fundamental para as provas que nós teremos que fazer. E a frase final, para a gente resumir, resumir toda a funcionalidade dos princípios do direito do trabalho e da própria organização mais dinâmica, mais rápida, mais célere, é que o processo do trabalho ele é a face prática da justiça social, porque nós estamos tratando de verba alimentar, de direitos de alguém hipossuficiente e cujo o valor, muitas vezes, pedido numa reclamação trabalhista, ele é para o próprio sustento do trabalhador e de sua família. Então, por isso, nós sempre temos essa inteligência de princípios envolvida, porque estamos falando de verba alimentar. E, bom, esse é o fim da nossa primeira aula. Oportunamente, na próxima, se ainda não estiver chegada a prova, prometo aqui que nós vamos fazer uma boa série de exercícios e queria também dizer que foi um prazer e que eu estou sempre à disposição através dos contatos da monitoria para que nós possamos tirar dúvidas, trocar ideias, estudar juntos. E por falar nisso, eu tenho aqui uma dica muito boa que nós temos na nossa biblioteca, que nos salva na nossa biblioteca digital. Esse livro, inclusive, tem lá o atualizado, da versão atualizada de 2024, salvo engano, e a gente vai achar um bom ponto para revisão rápida. Depois da gente ter lido as doutrinas, a gente vai precisar acender os pontos, né? Fazer aquela revisão para gravar na nossa memória de longo prazo a matéria. Então, muito importante a gente utilizar um livro como esse, que ele é bem rápido, ó, veja só. Para entender como funciona lá, você vai achar o resumo desses princípios, vai achar resumo, desculpe, da competência, da organização da justiça do trabalho, enfim. Esse livro aqui na nossa biblioteca virtual, ele é excelente para a gente fazer as nossas revisões para a prova e para a gente fazer com celeridade, né? Lembrando aqui do princípio do processo do trabalho, para a gente fazer uma revisão eficiente, rápida, para a gente só relembrar os pontos mais importantes que costumam cair em prova. É a coleção OAB esquematizada, tá bom? Recomendo muito, me recomendaram e foi uma excelente dica, viu? Eu uso muito. Enfim, me despeço de vocês aqui, voltaremos na próxima revisão e qualquer dica, qualquer questão, eu estou sempre aí para a gente se ajudar, para a gente passar nas provas, para a gente aumentar o nosso conhecimento de direito. E é isso. Até a próxima, viu? Um grande abraço a todos. Foi um prazer.